Muito bem. Que bom estarmos aqui mais esse momento para nós conversarmos um pouco sobre essa temática que tem falado muito ao nosso coração, tanto ao meu coração quanto ao coração da minha esposa. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado com essa mensagem. Então fica comigo até o final dessa videoaula e aí você vai, à medida que nós vamos caminhando, você vai perguntando e vai tirando as suas dúvidas. Eu quero começar com você fazendo uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta para você. A ansiedade é boa ou ruim? Pois é, você decide, você escolhe. Eu já te dei a resposta e eu quero falar sobre as raízes da ansiedade. Entendendo que a ansiedade, ela não é a causa, ela é apenas o efeito de uma disfunção, o efeito de uma descompensação. Então a raiz desse efeito, ela é um pouco mais profunda do que aquilo que nós imaginamos. Então eu quero pensar com você acerca dessa temática, tá bom? Então fica aqui comigo, já vai deixando o seu comentário para que nós possamos ter uma tranquilidade na nossa jornada aqui. E por que eu estou partilhando isso com você? Porque a atual sociedade a qual nós estamos inseridos tem promovendo um total desenfreamento moral, social, ético, espiritual. E eu preciso olhar para todo esse contexto para partilhar com você sobre o que é a ansiedade. Isso tudo vem perdendo não só os limites, mas também os rumos da vida. E o resultado de tudo isso é previsível. Concorda comigo? Estamos cada vez mais multiplicando doenças e doentes. Sim, lamentavelmente é uma triste realidade. Então, na mesma proporção em que fazemos escolhas, as escolhas também nos fazem. Vivemos numa época bem desafiadora. Eu acho que você há de concordar comigo, onde nós temos visto aqui com muita latência a inversão de valores, a perversão sexual, o individualismo exagerado. Então, sem falar na epidemia das drogas, da permissividade moral e muitas outras pseudos receitas de felicidade, que tem destruído a família, que tem destruído pessoas, que tem desnorteado essa geração, produzindo assim a falência da alma, a falência de uma gestão emocional estratégica. Estima-se que 20% das pessoas estão sofrendo com problemas de ansiedade. Isso sem falar nos índices de depressão. Sim, segundo pesquisas internacionais, a ansiedade ela aumenta em proporções alarmantes. E a previsão é que ela será um dos principais problemas muito em breve, aliada à depressão. Elas estão em dois tempos diferentes, mas caminhos de mão dadas, ok? Então, o que nós propomos aqui do lado de cá? O que nós entendemos? Nós propomos uma abordagem bíblica pastoral. Nós entendemos a necessidade dessa abordagem bíblica pastoral. Por quê? Porque nós temos hoje uma abordagem psiquiátrica da ansiedade e também da depressão, que por um lado tem feito grandes avanços científicos, mas por outro derrapa em várias limitações. Sim, porque a medicação ela vai minimizar os sintomas, não buscar tratar as causas que levaram a esse sintoma. Além de tudo isso, muitos se tornam refratários aos medicamentos, tornando-se escravos desses medicamentos, criando um outro problema de equivalente gravidade. Isso por quê? Porque a medicação vai se tornar altamente viciante. Então temos também uma outra abordagem que é relativamente nova, obtida pela medicina integrativa sistêmica e ortomolecular. E essa abordagem, ela tem produzido resultados significativos?
Sim, e nós também trabalhamos com essa abordagem. Porém, se nós trabalharmos só essa abordagem, ela é um pouco restrita ao aspecto orgânico do problema da ansiedade. Então, nós também temos a abordagem psicológica, ok? Com muitos ingredientes úteis nesse processo e nesse protocolo. Porém, essa abordagem psicológica, ela é bastante contaminada com teorias e filosofias equivocadas. E aí a gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque na prática, a eficiência da psicologia encontra-se muito mais em promover o diagnóstico, em diagnosticar os distúrbios, do que realmente resolvê-los. Você vai ao médico, diagnosticou, mas a resolução, cadê a resolução? Pois é, isso acontece porque alguns psicólogos, eles extrapolam seguindo tendências humanistas, outros inclinam-se ao sincretismo com as religiões orientais, e a gente precisa ter muito cuidado nesse aspecto, muito respeito. Por quê? Porque essas religiões, elas se fundamentam num parâmetro equivocado de redenção, que se baseia no quê? Se baseia no equilíbrio entre o bem e o mal, tá? Como também no culto aos antepassados mortos. E a gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque isso pode implicar na quebra de princípios e elevar os níveis de ansiedade ou de depressão do paciente. Então, existem muitas coisas boas, mas a base das religiões orientais, ela é espírita e ela é também antibíblica. Eu volto a afirmar para você, poderia ajudar, mas acaba prejudicando ainda mais. Em virtude disso, eu creio que existe uma lacuna nessas respostas científicas, que elas são ocupadas ou podem ser ocupadas por uma abordagem bíblica pastoral. Isso mesmo, porque eu acredito nessa abordagem, é uma abordagem que nós trazemos, que nós promovemos. Tenho visto alguns psicólogos, pastores, aplicando essa abordagem, eu tenho visto muitos resultados. Por quê? Porque a Bíblia é o mais completo manual de funcionamento do ser humano. Afinal de contas, ninguém compreende mais a criatura do que o próprio Criador. Concorda comigo? Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, por favor. E por que eu estou partilhando isso? Porque o ponto mais importante é que podemos analisar a questão da ansiedade ou da depressão sobre uma ótica bem mais abrangente, bem mais ampla, especialmente relacionada ao mundo espiritual, que é o grande ponto cego da ciência, tanto da psicologia quanto da psiquiatria. E aí, o que vemos na prática, de fato, é que a abordagem bíblica pastoral em associação, presta bem atenção, eu não estou abstendo-me das outras metodologias, mas uma abordagem bíblico-pastoral em associação com as demais abordagens, elas parecem produzir os melhores resultados. Diante desse grande desafio que envolve um quadro de epidemia de ansiedade, que envolve um quadro crônico de depressão. Então, nós vamos trabalhar esse entendimento básico, esse alinhamento. E por que eu vou trabalhar isso com você? Porque a ansiedade e a depressão, ou a ansiedade e a depressão, elas têm em si um caráter, elas têm uma função, e o caráter e a função é gradativo. E dependendo da intensidade, ou até mesmo do tempo de interação com os seus agentes, ela pode se apresentar desde uma situação de tristeza crônica, até um quadro agudo de apatia. E a gente precisa estar atento a isso, como aflição, solidão, desistência, desintegração da autoestima, e aí até mesmo uma quebra do controle emocional, que é caracterizada por sintomas físicos alarmantes. A alma dói, a alma grita, e o corpo vai manifestar essa dor, o corpo vai expurgar essa dor. E aí a gente acaba desenvolvendo sintomas no corpo. E é por isso que nós, dentro dessa abordagem bíblica pastoral, quanto mais cedo nós acordamos, mais fácil será tratar esse problema,
buscar identificar a raiz do problema, tratar essa síndrome apática da ansiedade. E a ansiedade é apenas o sintoma do que há muito tempo está morrendo dentro de nós. A ansiedade é só o sintoma, ela não é causa. Ela é uma mensagem de alerta indicando que precisamos de reparo na nossa história e também na nossa maneira de viver. Então a gente precisa ter bastante cautela, bastante prudência, porque ela não acontece à toa, ela tem uma função na nossa vida. Então, ela possui causas e principalmente propósitos. E nós precisamos aprender a interagir com essas causas e com esse propósito para de fato acessarmos a raiz. Então, depois de uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, as pessoas vão de uma certa forma, com mais facilidade, adquirir um amadurecimento acerca do verdadeiro sentido da vida. Porque você vai ter uma experiência traumática, é uma oportunidade. Então, por que eu falo isso? Porque crises geram transformações, crises geram mudanças. E por incrível que pareça, a ansiedade ou a depressão pode ser um grande divisor de águas na sua vida, na vida de uma pessoa. Como, pastor? Como que esse negócio que é tão ruim pode ser bom? Presta bem atenção. Conduzindo essa pessoa em Deus a um lugar de revelação, a um lugar de humildade, a um lugar de abundância. Inclusive, se nós lermos o livro de Jó, esse é um dos grandes desfechos da história de Jó. Então, por isso, não desanime, não pare, com paciência, sem forçar a barra com você mesmo, sem se cobrar demais. É importante reformular uma reação. Para isso, você vai precisar treinar o seu cérebro, você vai precisar reprogramar a sua mente. Nós não devemos ser ingênuos pensando que uma depressão, que uma ansiedade, ela acontece sem motivos, porque não é. Você também não deve ficar se culpando por esse fato, por você sentir ansiedade, por você sentir depressão, por você ter uma baixa estima, por você não se sentir bem consigo mesmo. Isso não vai te ajudar em nada, ok? Então, uma das maiores virtudes da vida é aprender a se perdoar. E aqui é um dos grandes desafios que implica o tratamento. É o aprender a se perdoar, se amar mais, se cuidar mais. Dessa forma, nós valorizamos ainda mais o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus, que foi feito na cruz do Calvário por nós. Na verdade, qualquer pessoa está sujeita a desenvolver um processo de ansiedade ou até mesmo um processo depressivo, principalmente quando se ignora ou se torna desatento a certos comportamentos que, uma vez praticados de forma sistematicamente, eles vão construir um estilo de vida nocivo e agressivo à natureza humana. Por isso, nós precisamos ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa visão e não nos restringir apenas a isso aqui, mas olharmos como um todo. E aqui eu quero trazer para você uma perspectiva bíblica do que eu estou falando para você. No Salmos 30, do verso 3 ao 5, o salmista vai dizer assim, Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol, conservastes minha vida dentre os que descem a cova, porque a sua ira, presta bem atenção, dura só um momento. No seu favor está a vida. E o choro pode durar uma noite, Senhor. Mas pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que o salmista está dizendo. Então, como o anoitecer, um manto de ansiedade ou de depressão acaba caindo sobre a sociedade, obscurecendo os horizontes da esperança, apagando ou suprimindo a esperança, a paz e a alegria. Surpreendido pelas garras da morte, muitas pessoas estão descendo à sepultura, oprimidos por ansiedade, por uma existência sem desejos, sim, imobilizados por estranhas forças invisíveis, medo, paranoia, pânico, ansiedade, e tudo isso vai culminar no quê? Na depressão. E o salmista ele está nos falando que
Apenas o Criador da alma humana pode abrir essas terríveis prisões da morte, mas para isso você precisa ter uma consciência clara, uma decisão assertiva e deixar que o Criador abra essas terríveis prisões e arranque a nossa alma da cova, resgatando a capacidade emocional de experimentar o seu favor, de experimentar o seu amor, de experimentar a sua graça. Nós não estamos isolados do todo e nem existe um lugar de neutralidade espiritual. Entenda isso. Cada ação produz uma consequência de natureza correspondente àquela ação. E nós precisamos entender isso, porque nós acabamos vivendo as nossas vidas à própria maneira. Tá certo? Tá certo, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não é livre para vivenciar as consequências dessas escolhas. Você é livre para escolher, mas você vai se tornar escravo dessas consequências. Porém, é importante saber que Deus irá, em alguns momentos, chamar a nossa atenção, colocar sinais para nós olharmos para o lado. E Ele sabe como abalar as coisas abaláveis para que as eternas permaneçam intactas. A injustiça ela se acumula até que um sentimento divino de ira evidencie o seu zelo. É só isso que nós queremos trazer para você. Então, o mínimo de afastamento de Deus faz qualquer um agonizar, desde um justo que está sendo provado até o mais pérfido pecador. Se nós olharmos a trajetória bíblica, nós vamos ver isso. Então, a questão é que quanto mais nos afastamos de Deus, mais nós nos tornamos enfermos. Quanto mais nós nos aproximamos do Pai, mais saudáveis nós somos. Uma verdade simples é que a dor, ela é invariavelmente o sintoma de alguma desordem. Lembra que eu falei para você que a dor tem uma função, que a ansiedade tem uma função, que a depressão tem uma função? Denunciar uma desordem. Então, quando a mensagem da ansiedade, da dor, ela é devidamente correspondida e não suprimida ou negligenciada, as coisas voltam ao ciclo natural. E é isso que nós precisamos ter clareza. Precisamos ter clareza da cura, da transformação, do resgate. Afinal de contas, você merece isso. E é isso que o salmista afirma dizendo, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Faz sentido isso para você? Porque todos nós também passamos por crises e infortúnios circunstanciais. Sim, situações de angústias, de tristeza, que acabam nos empurrando para uma noite escura emocional, ou para uma escura noite emocional. Este é um aspecto real da vida. Sim, é real. Quando lágrimas, elas são vertidas. Eu espero que você esteja tendo a compreensão. Se não, volte e faça essa videoaula de novo. Por quê? Porque o sofrimento é uma realidade universal. É real. Porém, o salmista vai dizer, vai explicar que existe um limite para tristeza, para ansiedade, para depressão, para solidão. Qual é o limite, pastor? O choro pode durar uma noite. O choro pode durar até por uma noite, mas o amanhecer vem pela manhã, a alegria vem pela manhã, o sol vai raiar pela manhã. Assim como o dia sucede à noite, o júbilo deve suceder à tristeza. Porém, o problema é quando o choro, ao invés de durar uma noite, começa a durar por noites, por semanas, por meses e até anos. Talvez essa seja a sua situação atual. É uma crise circunstancial tornando-se existencial. Quando a tristeza, a ansiedade, a depressão, ela assola ininterruptamente alguém. Quando as noites, elas invadem emocionalmente os dias. Quando nós observamos que não se experimenta mais as misericórdias de Deus. Quando não se percebe mais essas misericórdias se renovando a cada manhã. Quando o choro não dá mais espaço para a alegria. Aí sim é sinal de que a ansiedade, que a depressão se instalou.
que o caos está tomando conta da sua alma e que algo está errado. E o pior não é o que está errado, mas é como estamos lidando com aquilo que está errado e que está impondo um padrão de sobrevivência e de opressão. Então a gente precisa ter essa clareza, essa consciência, é isso que nós queremos promover para você aqui. E infelizmente, hoje, nós temos uma infinidade de mecanismos para suprimir os problemas. E a gente precisa ter cuidado, porque essa supressão, uma hora ou outra, esse problema vai explodir. Com um termo bem chulo, eu poderia dizer que essa é a terapia burra, que concentra-se em aliviar sintomas, sem interagir com as verdadeiras causas, sem buscar identificar quais são as raízes, sem buscar identificar o que levou você a chegar onde você está. E aí nós podemos dividir essa questão em 4 categorias: supressão da dor, supressão da culpa, supressão do medo e supressão do mau humor. Até aqui, faz sentido para você o que eu estou partilhando com você aqui? Para que essa videoaula não fique muito comprida, eu vou parar ela por aqui. E se você quer dar um próximo passo, quer viver de forma leve, plena e abundante, nós podemos te ajudar, nós queremos te ajudar. Nós temos uma consultoria individual e em grupo. Sim, você vai poder trabalhar isso em você, nós vamos poder caminhar com você, te direcionar, te acompanhar, treinar você para ser leve. Faz sentido isso para você? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. A ansiedade tem cura. Quer ser curado? Vem para cá.